Prosseguindo no estudo de história da igreja. Bom, ainda no ano 311 da era cristã, estamos na página 106, o item 24 do nosso material didático. Vamos falar sobre mensúrio. Bom, nós estamos falando num período que, em uma parte do império, a perseguição encerrou. Tá bom? Então, tem parte do império que ainda tem cristão morrendo, como que nós vimos anteriormente, né? Um cristão que critica o calvinismo, vamos assim dizer, Metódio de Olímpos. E agora vamos ver mensúrio, vamos dizer, como que o outro lado da moeda. Tem muitas histórias que você pode ver em Eusébio de Cesareia, né, que ele conta. Então eu escolhi aqui um outro caso no mesmo ano 311, em que um homem ele está sendo acusado dele ter adorado os deuses pagãos para não morrer, né? Bom, eu tirei aqui de um texto de um historiador católico, Daniel Rupes, que ele diz o seguinte: constituiu-se um forte partido contra Mensúrio, primaz de Cartago, que era habitualmente chamado traditore. Bom, o que significa isso? Aquela pessoa que na perseguição, quando viu que ia morrer pela espada, ele aceitou participar de culto pagão. Tá bom? E prossegue a citação. Pôs-se em circulação um manifesto que, visando a pessoa que todos sabiam, terminava com estas palavras: todo aquele que acompanhar os traditores não partilhará conosco do reino dos céus. Olha que situação séria que ficou a igreja, irmãos, porque claramente essas pessoas que negaram a fé, elas, principalmente os bispos, vão continuar nos púlpitos, vão continuar liderando as igrejas deles. Nós vimos o caso até de que alguns traditores invadiram, né, igrejas de cristãos que fugiram para não serem mortos, tá bom? Mas, em muitos casos, eles vão continuar ministrando. E esse Mensúrio é um dos, né, é acusado de ser traditor, e então as outras igrejas falaram: olha, nós não podemos ter comunhão com eles. Era uma questão muito delicada, mas não podíamos. Mas não podia. Os homens, eles praticaram culto ao demônio. Para a pessoa surge uma perseguição hoje, o satanismo, por exemplo, nos Estados Unidos está crescendo muito. Aí surge uma exigência que a pessoa tem que entrar no templo para adorar Satanás. Era exatamente isso ali. O apóstolo Paulo chama de demônio, chama mesa de demônio, 1 Coríntios 10, né? Ou seja, você vai ali adorar Satanás, senão você vai morrer. Se essa pessoa vai lá participar dessa adoração, é claro que tem que manter uma separação dessa pessoa. Deveria chamá-la, tratá-la, ajudá-la. Não significa que ela está condenada ao inferno eternamente, mas que ela não poderia ser mantida em comunhão imediatamente, não poderia. Ela teria que passar por uma disciplina. Tá bom? Apesar que lá era horrível, a pessoa tinha que amaldiçoar o nome de Jesus, tá bom? Prestar culto e comer daquelas coisas sacrificadas. Então, muitos historiadores descrevem, porque aqui vai surgir exatamente alguns pastores anabatistas já, que não aceitavam o batismo de recém-nascido, enquanto esses pastores de Roma, todos eles já seguiam a doutrina de Orígenes. Eles já batizavam recém-nascido, tá bom? Enquanto terão outros que vão se opor, que são exatamente esses que dizem: olha, quem acompanhar os traditores está desligado da nossa igreja. Então aqui essa separação é muito forte mesmo, e vai ter muita crítica, porque, vamos dizer, Constantino, em um certo momento, vai começar a chamar esses pastores: o que vocês estão dizendo? E os pastores vão enfrentar Constantino, aí vão acabar perseguidos por Constantino. Mas observe, eu coloquei um historiador católico para vocês verem, né, que havia uma divisão da igreja, eu tenho falado para vocês, desde o ano 160.
Uma igreja ligada a Roma e Alexandria, que eram igrejas corruptas, já tinham heresias entre elas, tá bom? E uma igreja ligada a um movimento chamado Nova Profecia, que era uma igreja pentecostal. Qual a igreja que você acha que combina com a fé que eu professo? Bom, existe o Seminário da Assembleia de Deus, que diz que é a igreja de Roma, que nós saímos da igreja de Roma. Eu digo que não. Eu digo que as igrejas de Montano, a igreja Nova Profecia, que os católicos chamaram de seitas, mas me apresentam uma heresia deles. Nunca apresentaram heresia nenhuma. Enquanto os católicos, nós sabemos que eles já estão cheios de heresia, mudaram a data da Páscoa, não? Até hoje seguem uma data alterada, já tinha adotado o batismo de recém-nascido, um batismo inválido. Então essa igreja de Roma já era uma seita, tá bom? E além disso, ela já se dizia superior às outras igrejas, tá bom? Inventando que Pedro fundou a igreja de Roma, criaram aquela história, e nós sabemos que não tem como, né, Deus entregar a chave. Se fosse entregar, entregaria para Antioquia, que foi a igreja missionária, né? Jerusalém foi destruída, tal. Qual seria então a igreja substituta? Seria Antioquia, local onde o apóstolo Paulo esteve, onde tinha uma escola missionária fortíssima. O segundo lugar, talvez, seria lá na região de Esmirna, de Éfeso, onde estava João. Seria então ali a substituta, não. Mas foi para Roma. Interessante, quando nós lemos a Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que ele queria conhecer aquela igreja, porque diz que eles não tinham nenhum dom espiritual. A igreja de Roma nos dias do apóstolo Paulo. Você acha que essa igreja tinha sido fundada por Pedro? Claro que não, né? Tá bom? Então aqui, para você entender a história, você tem que entender essa separação. Agora essa intriga vai ser ampliada, ela vai aumentando. Nós vamos ver muitos casos de intriga, pastores anabatistas, né, que não aceitam o batismo de recém-nascido, criticando esses traditores, porque eles tinham que manter separado, e Constantino vai começar a perseguir. O comentário prossegue. Mensúrio morreu em 311 da era cristã. Foi um dos muitos bispos que aceitaram adorar o demônio para não ser morto na perseguição. Algumas igrejas mantinham total separação com os traditores após o fim da perseguição, por estes não aceitarem a disciplina imposta pelos pastores que não negaram a fé. Quer dizer, então muitos historiadores, eu vou citar um outro historiador protestante, eles tratam até em alguns momentos como falta de misericórdia. Não é falta de misericórdia. Já a pessoa tem algo sacrificado a Baal. Aí uma pessoa lá se alimentar daquelas coisas. Vamos ilustrar no tempo de Josias. Será que Josias e Jeremias deveriam receber aquela pessoa imediatamente se ela cometeu esse erro? Ela diz que estava servindo a Baal, mas quer voltar a servir a Yahvé. Não, tudo bem, mas você vai ficar aqui, tem um período de purificação. Bom, tem um período de purificação, é o natural. Mas não era o que acontecia aqui. Então, eu cito aí também o Justo Gonzalez, que é autor que está lá na referência bibliográfica, né, da coleção ilustrada do cristianismo. Bom, o Justo Gonzalez, com visão protestante, ele diz, tá bom? Ele diz que a Igreja Católica é a Igreja de Deus. Ele trata assim todo o tempo, né? Praticando paganismo, mas é a Igreja de Deus. Mas vamos ver o que ele diz sobre esse período aqui. Olha. Ali a grande perseguição tinha sido mais violenta e feito com que surgissem mais apóstatas do que em qualquer outra parte do império. Olha, é interessante essa região da África. Que região é essa? Quem foi aí o pai da igreja, que eu até falei para vocês que ele era pentecostal, né? Era Cipriano de Cartago. Essa região aqui que eles estão tratando, tá bom? É exatamente a região de Cartago, na ilha. Então ali teve muitos traditores. Então diz que os apóstolos ali foi em grande número. Ok? Ou seja,
muitos cristãos morreram, muitos cristãos fugiram, tá ok? Porém, muitos apóstatas ficaram. E um deles, tá ok? É exatamente esse chamado Mensúrio, que colocaram ele para pastorear a igreja. Tá bom? Nesse período tinha terminado a perseguição do lado de Licínio. Licínio estava encerrando com a perseguição em 311 também. Mas lá na África a perseguição tinha sido muito grande. Lá não era território de Licínio, né? Então diz que lá gerou muitos apóstatas. Isso quem está dizendo é um historiador protestante, né? E ele prossegue. Houve bispos que entregaram às autoridades suas cópias das Escrituras para evitar que caíssem maiores calamidades sobre as suas congregações, porque estava, vamos dizer, matando os pastores. Então, tudo bem, eu entrego. Você tinha que, além de amaldiçoar o nome de Jesus, né, você tinha que entregar as Escrituras para serem queimadas, porque Diocleciano, a perseguição, a ordem inicial dizia que para acabar com o cristianismo e para o Império Romano voltar a ser grande, não? Para que os deuses dessem a vitória ao Império Romano, tinha que acabar com o cristianismo. E para isso tinha que acabar com as Escrituras. Então teve essa particularidade nessa perseguição. Não? Então o homem entregava as Escrituras, amaldiçoava o nome de Jesus, sacrificava, comia aquelas coisas, e diz que infelizmente foram muitos apóstatas. E muitos também à base de muita tortura, que eram torturas, coisas desumanas também. E aqui nós sabemos qual foi a estratégia do inimigo. Vocês podem escrever isso que eu estou falando para vocês. A estratégia do inimigo foi a seguinte: gerar apóstatas, pessoas que negavam a fé, e essas pessoas eles iam criando heresias. Foi assim com Orígenes. Orígenes foi preso, depois foi solto. Eusébio de Cesareia foi preso, depois foi solto. Então, você gerando apóstatas, esses apóstatas vão ter que tolerar a heresia, tá bom? Eusébio de Cesareia seria uma vergonha. Já pensou você envolvido com político? Vamos fazer uma comparação, sem querer demonizar a política nos dias de hoje, né? Tá bom? Mas vamos dizer que você estivesse servindo aí um país e que esse país ele serve ao demônio abertamente. Roma era assim, ok? Você está servindo esse país e esse país ele serve o demônio abertamente. Aí vem um grupo de pessoas que passaram por essa perseguição e cometeram o erro de adorar. Eles agora têm o líder deles, que é Constantino, que a história comprova, continuou cultuando o demônio. Como é que você vai repreender ele? Então a estratégia do inimigo foi essa. Ou seja, Eusébio de Cesareia tinha que ficar quieto. Ele não podia falar nada. Ele tinha que tolerar. As igrejas católicas, a partir desse período, começa a aparecer um esqueleto dentro da igreja católica. Eusébio de Cesareia tinha que ficar quieto. Porque é o que tudo indica, né? Praticamente não tem para onde correr. A história comprova que ele foi preso, como é que ele viveu? E aí explica as heresias que ele prega, né? Tá bom? Pois bem, Justo Gonzalez prossegue ainda. Outros entregaram livros heréticos, dizendo às autoridades que se tratava das escrituras cristãs. Que coisa horrível, né? O irmão mentiu, né, para o soldado, mentiu para o demônio, né, dizendo que estava entregando as escrituras sagradas, mas pegou um texto que na verdade era um livro herético. Outros bispos e leigos não resistiram à pressão do Estado e adoraram os deuses pagãos. E de fato, o número destes últimos foi tão grande que alguns observadores nos contam que houve dias em que os templos pagãos não podiam receber todas as pessoas. Olha só, irmãos. Os templos pagãos estavam vazios. A história relata isso. Lembre-se, foram cerca de 30 anos de paz e diz que as igrejas cresceram, o cristianismo cresceu, e o cristianismo cresceu como hoje, né? Vai ocorrer um inchaço, tá bom?
Nós temos que livrar esse inchaço das heresias, mas está ocorrendo um inchaço aí, de pessoas que às vezes nem sabem, mas estão sob um comando de uma heresia, principalmente da maçonaria. Bom, naquele período lá a história comprova que aconteceu isso. E os templos pagãos estavam vazios, só que a partir desse momento eles ficam lotados de quê? De ex-cristãos, apóstatas. Quem são esses homens? Eu garanto para vocês na história, irmãos, não tem outra explicação. São eles que organizam a Igreja Católica. Esse exemplo que eu estou citando para vocês, citei um exemplo de um cristão morto e já um outro homem de linha católica, que ele foi feito uma série de críticas a ele, quando ele estava vivo, dizendo que ele, em outros momentos, ele tinha negado a fé. Tá bom? E aí, claro, se isso era verdade, e para o que diz a história, que essa era uma prática comum mesmo, eu coloquei aí um historiador protestante para vocês. Eu tenho um historiador católico e um historiador protestante. Então, infelizmente, isso era quase um padrão.